Olá, meus amigos. Estou aqui num momento descontraído, saboreando o meu café Spazio, café lá de Minas Gerais. E nós vamos hoje tratar de um assunto que muitos dos nossos internautas e dos nossos colegas do Facebook têm perguntado, que é a questão do refluxo vésico-ureteral. O que é o refluxo vésico-ureteral? É a urina que segue o seu caminho do rim para a bexiga, em vez dela ir embora pelo canal da uretra, ela volta, ela retorna, porque não existe um mecanismo de válvula que assegura que a urina tem um trajeto único. Então essa urina que está descendo do rim, ela retorna, e o grande problema é que ao retornar, ela está levando de uma área externa, mais próxima do meio externo, do canal da uretra, bactérias que podem ascender para o rim. Então, o refluxo vésico-ureteral, ele decorre de um defeito na válvula que impede essa subida da urina de volta para o rim. Então, você tem aí um fator de risco que está muito relacionado com a formação da bexiga, do ureter, e que, de fato, pode aumentar muito a chance dessa criança ter problemas, principalmente infecção urinária. Então, o que é infecção urinária? Infecção urinária, nós já discutimos aqui, existe a infecção urinária alta e a baixa. A baixa é aquela mais comum, ardor para urinar, frequência de ir ao banheiro aumentada, mas a infecção urinária alta, que é o que nós chamamos de pielonefrite, essa é aquela que coloca um risco muito grande de você ter febre, ter queda do estado geral, perda de apetite, ou seja, sintomas que você faz com que a criança ela se apresente doente. Então, na pielonefrite, você tem que ter uma investigação. Então, toda criança que começa a ter um quadro de febre, foi ao pronto-socorro, o pediatra examinou, não identificou aquilo, seja um foco de vias aéreas, pulmão, ouvido, garganta, e a criança tem realmente cara de doente, precisa fazer um exame de urina, porque pode ser uma infecção urinária. E, se fizer esse diagnóstico de pielonefrite, de infecção urinária alta, sintomática, depois de tratar essa fase aguda, a doença, a infecção, tem que investigar. E ao investigar, nós temos a obrigação de descartar aquilo que corresponde a 50%, 40%, 50% das infecções urinárias, que é exatamente o refluxo. Então, como que eu vou diagnosticar um refluxo? Fazendo um exame que alguns, até antigamente se considerava um exame muito agressivo, mas hoje ele é feito muito facilmente, que é a uretrocistografia miccional. Então é um exame que permite que a gente injete na bexiga um contraste e por um raio-x a gente vê se esse contraste sobe. O bom é que esse exame, ele também me permite identificar o grau. Em refluxo existem 5 graus. De grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Quanto mais alto o grau, mais grave é o refluxo, maior a chance desse refluxo acarretar problemas, menor a chance desse refluxo melhorar com o tempo. Então, no refluxo, alguns pacientes até melhoram sem fazer nada. São os graus mais baixos. Nos graus mais altos do refluxo, a cirurgia ela acaba sendo indicada, principalmente se o rim já tem lesão. Então, a gente precisa investigar uma infecção urinária, ter certeza que nós não estamos diante de um refluxo, e não adianta esperar, porque se já tiver um refluxo, depois da primeira infecção, se eu não identificar, vai ter a segunda, vai ter a terceira, isso vai acarretar problemas para o rim, e pode acarretar perda desse rim. Então, nós temos que ter em mente essa possibilidade. Pois bem, identificamos o grau, aí nós vamos ver a idade do paciente. Se o refluxo é alto, a gente acaba tratando independente da idade. Se é um refluxo de grau mais leve, a gente pode tentar ver a evolução dele ao longo do tempo. Quando o tratamento não é cirúrgico, é preciso dar um antibiótico, que é o que a gente chama de antibiótico profilaxia. Eu dou um medicamento numa dose baixa, e esse medicamento vai, então, fazer com que a urina seja mais tratada, mais limpa, no sentido de minimizar riscos de infecção urinária
e eu poder dar tempo para ver se esse ureter ele acaba melhorando o seu ponto de entrada na bexiga, e essa válvula, que é uma válvula natural, ela pode melhorar o refluxo de uma forma independente de cirurgia. Tratamento cirúrgico de refluxo tem dois métodos. O cirúrgico, que tem uma eficiência quase total, mais de 95%, 97%, e o método menos invasivo, que é a injeção endoscópica. Você injeta uma substância, tenta ocluir o orifício da entrada do ureter e, com isso, dificultar com que essa urina suba. Se esse método você não corta, porque você faz pelo canal da uretra com um aparelho endoscópico, por outro lado, a eficiência dele é menor. Então, as indicações são mais seletivas. São refluxos de grau menor, pacientes com uma idade já um pouco maior. Então, só o especialista, só o urologista pediátrico que vai poder dizer qual é a melhor indicação para qual paciente, se ela é uma indicação cirúrgica, se é uma indicação de se esperar. O grau é importante, a idade é importante, o tanto que esse rim já tem de lesão é importante. Ou seja, um especialista em urologia pediátrica deve ser chamado a opinar. Então, não fiquem aflitos, mas guardem essa mensagem. Na vigência de infecção urinária, não aquela infecção urinária baixa, aquela ardor para urinar, vontade de fazer xixi várias vezes, que essa geralmente é uma vulvovaginite na menina ou é uma fimose inflamada no menino. Eu estou falando daquelas infecções altas, que dão febre, que dão queda do estado geral. Lembrar que eu preciso investigar e o refluxo vésico-ureteral vai ser o responsável, uma boa parte deles, quase 40%, 45%. Então, encerramos hoje a nossa conversa sobre mais um tema em urologia pediátrica e tem sido realmente muito prazeroso ter essas oportunidades que nós estamos tendo de poder comunicar exatamente para você que nos assiste, para você que está aí acompanhando aí em algum ponto do Brasil ou mesmo até no exterior, né? Nós temos até alguns pacientes que têm mandado informação de Portugal. Muito obrigado pela audiência e mandem soluções, sugestões, que a nossa secretária, a Caroline, ela está triando, ela que faz a comunicação das nossas redes sociais. Então, toda vez que vocês mandarem alguma sugestão, a Caroline, que é nossa secretária, que também é estudando marketing, publicidade, tem me ajudado muito nesse programa pelo Facebook. Queria aproveitar para agradecer esse apoio que ela tem nos dado e mandar o meu abraço sincero a todos. Então, tenha uma boa semana e você já sabe, uma vez por semana nós teremos um vídeo novo aqui nesse canal no Facebook. Até o próximo e deixa eu tomar o resto do meu cafezinho aqui, Spásio, diretamente das nossas Minas Gerais. Até lá.